Mesmo. Eu quero trazer um outro assunto também e jogar aqui para o nosso debate, porque o presidente Lula criticou o preço da energia elétrica no país e disse que os pobres pagam mais do que os ricos. Ele também defendeu uma mudança no modelo durante uma participação no Natal dos Catadores, que aconteceu lá em Brasília. É um evento do qual o presidente da República participa todo ano, né? E ele fala o seguinte, abre aspas, é lógico que é importante fazer a energia barata para que a gente possa ter competitividade internacional, mas essa energia barata não pode ser paga pelo povo pobre. Estamos em um processo de discussão e eu quero envolver toda a sociedade. O que o presidente da República coloca é que essa energia que é vendida no mercado, o preço do megawatt vai para um valor para os empresários que seria inferior do que pagam hoje por megawatt os habitantes, a população, e aí ele coloca os mais pobres. Então ele fala o seguinte, os empresários, os grandes empresários com extrema condição financeira estão pagando mais barato do que as pessoas mais pobres e que isso ele quer conduzir um debate com o ministro de Minas e Energia e também com o Conselho Nacional que cuida desse tema. Como é que você vê essa conta que está sendo feita pelo presidente da República, hein, Dávila? Para variar, é demagogia, ele está completamente defasado. Vamos explicar aqui duas coisas. Primeira coisa, por que grandes consumidores pagam menos do que o consumidor normal? Não é o pobre, nós também, todos nós que temos energia em casa, a nossa energia que a gente paga em casa é muito mais cara do que aqueles que conseguem comprar no mercado cativo, que são os grandes consumidores de energia, que tem um mercado à parte. O que é isso? Privilégio. O governo criou dois mercados. Tem o mercado livre, que é todos nós que pagamos muito mais caro pela energia, e tem o mercado cativo, que os grandes consumidores têm ali um precinho especial. O problema é o seguinte, isso vai acabar, porque com a geração distribuída que a gente tem no próximo ano, todo mundo, inclusive o consumidor, nós todos, vão poder entrar nesse mercado para poder comprar energia mais barata. Então agora você vai ter as grandes traders de energia que vão estar trabalhando para a pessoa física, até não é só para a pequena empresa, não, para a pessoa física, para poder baratear a conta de luz. Então já é um bom sinal, já está acontecendo, viu, presidente? É preciso conversar mais com o ministro de Minas e Energia. Segundo ponto importante na questão energética. Por que o Brasil, o consumidor, nós todos, pagamos a segunda energia mais cara do mundo? Segunda energia mais cara do mundo. Sendo que nós temos uma matriz energética de energia limpa. Por que acontece isso? Porque o governo tributa quase 60% do preço da energia. É imposto, é tributação. É o governo cobrando caro a energia de todos nós para arrecadar. Esse é o problema. Então, quer reduzir o preço da energia, presidente Lula? Fantástico. Diminua a carga tributária sobre a energia no Brasil. E aí o preço cai. Você enxerga demagogia também nessa história, hein, Nelson Kobayashi? Tem um pouco de falta de conhecimento em relação à legislação que envolve a energia elétrica. A gente teve o marco legal da energia solar, por exemplo, em 2022. É bem recente. Ou seja, dá oportunidade a todos, inclusive aos pobres, inclusive a esses que estão presos no monopólio da energia, de produzirem a própria energia. O que falta é um incentivo para que uma população mais pobre tenha acesso a isso. Porque são equipamentos muito caros ainda, né? Equipamentos caros e a gente precisaria de um certo trabalho de valorização dessas indústrias que geraria não só acesso à energia barata, mas aquela meta do presidente de tornar o Brasil a Arábia da energia verde e tal, que é justamente o uso da energia limpa, no final das contas. Então, acredito que isso deveria ser, na verdade, uma proposta. O que nós podemos fazer para dar energia mais barata, limpa, renovável e amiga do verde para a população em geral. Isso faria bem para o Brasil. Mas enquanto a gente fica só no campo da crítica, né? O que eu vou fazer? Porque o pobre está pagando mais caro e o rico está pagando mais barato, criando divisão entre as pessoas mais uma vez, como se o rico fosse que paga mais barato é vilão, o pobre é explorado. Não é bem isso. A gente tem proposta suficiente para melhorar a questão energética no Brasil para todas as pessoas, inclusive também para os pobres. Gani, só antes de passar a palavra para você, atualizo que o Manchester City... Fez mais um. Não, é campeão por 4-0 sobre o Fluminense. 4-0? Puxa. 4-0. Caramba. Não vamos chamar. Fala, Gani. Tá triste, Gani. Não, mas eu sou São Paulino, né? Mas eu tava torcendo. Você torce pelo Brasil, né? Pelo Brasil, Fluminense. Mas tricolor lá. Bom, mas vamos lá.
concordo aí com o Koba, quer dizer, ele não conhece a legislação e concordo com o Dávila, não conhece o mercado de energia. Agora, a gente já viu no passado que as mudanças de regras no mercado de energia, o que elas causam? Em 2012, a gente teve a MP, que foi considerada o 11 de setembro do mercado de energia. Então, essas mudanças de regras, o que elas ocasionaram na época? Um desincentivo na geração, na produção e no investimento de energia. Por quê? Porque mudou completamente as regras do setor. Então, essa ideia populista de querer mexer no preço na canetada, invariavelmente não funciona. O burocrata, o político, por falta de conhecimento da realidade, ele faz análises sem entender que o outro lado reage com menos investimentos, reage, as empresas, no caso, elas vão reagir demitindo, repassando no preço. Então, qual é a saída? É estimular a concorrência, abrir o mercado, reduzir tributação, mas para reduzir tributação tem que reduzir gasto público e não essas medidas demagógicas, como o Koba falou, né? Que apenas divide a sociedade e fomenta aquela visão anticapitalista de que o pobre só é pobre por culpa do rico. Eu separei um outro trecho aqui da fala do presidente Lula e ele menciona o seguinte: temos uma tarefa, o Alexandre, né, que é o ministro, sabe. A energia brasileira hoje tem uma coisa estúpida. Temos a energia que é vendida no Mercado Livre para empresários, sobretudo grandes empresários. Eu convoquei uma reunião no Conselho Nacional de Política Energética para a gente pensar numa nova fase de pagamento de energia. Os empresários que estão no Mercado Livre pagam R$ 260 o megawatt. E o povo pobre paga 679. Ou seja, o povo pobre está pagando quase 3 vezes mais que o povo rico. Dávila, foi o que disse o presidente. É que é demagogia isso, porque não é o povo pobre, é todo brasileiro que não é o grande. Se você não tem uma siderúrgica que consegue comprar, ou uma enorme rede de supermercado que você consegue comprar energia nesse mercado, você tem que obrigar a pagar essa energia de R$600, que é a energia que a gente paga em casa. Todo mundo paga, o pobre, o rico. Tal. Então, assim, e ainda tem subsídio para a energia rural, que também é importante aí para manter os nossos pivôs funcionando aí, energia rural, que também pega muito mais o pobre do que essa de R$600. Então, o problema é o seguinte: agora vai ter o mercado livre para todo mundo, a geração distribuída vai permitir isso aí, que o próximo ano todos entrem nesse mercado, vão poder ir atrás de descontos, né? Isso é muito importante. Mas o que você acha? Você acha que talvez o presidente queira trazer para o próprio protagonismo uma questão que já está acontecendo? Ou seja, lá na frente, quando a situação mudar e todos tiverem acesso a uma energia mais barata, ficariam os louros para o governo, hein, Felipe Dávila? O governo gosta de fazer essa, como se fosse uma grande briga entre rico e pobre, né? Que esse é o discurso da cartilha da esquerda. Eles não conseguem pensar outra coisa. O que é uma bobagem, porque não tem nada a ver. Somos todos brasileiros, estamos todos morando no mesmo país e temos que enfrentar os mesmos problemas da ineficiência que acontecem tanto para um quanto para o outro. E isso não acontece. Então, veja o seguinte: o que nós precisamos fazer? Diminuir a taxação e imposto sobre energia, que é um absurdo. Eu te falei que 60% do que a gente paga de energia é imposto, pô. Por que não reduz isso? Porque o governo está com a senha arrecadatória lá. Aliás, se depender aí do ministro Haddad, vai aumentar ainda mais a taxação sobre energia, porque está precisando arrecadar cada vez mais. Então, esse é o problema. Segunda coisa, essas fontes de energia limpa, o Koba mexeu numa coisa importante. Por que nas casas populares não existe um programa do governo para colocar ali, por exemplo, placa solar? Placa solar vem caindo, só esse ano 40% o valor. Vem caindo barbaramente o valor. E o que é ótimo. Então, por que a casa popular já não vem? Seria uma forma também de impedir que essas famílias tivessem acesso a uma energia que sobe, né? Ou seja, se instala ali o esquema e essa família não vai sofrer com as possíveis alterações do preço da energia elétrica aqui no Brasil. E mais, vai ter fonte de renda, porque na hora que tiver, por exemplo, muito sol, ela vai começar a receber renda. É mais uma fonte de renda para as pessoas mais pobres. Então, a gente tem que resolver os problemas e não ficar jogando esse joguinho de cartilha da esquerda, direita, rico, pobre. Isso aí não adianta nada, você não vai resolver um problema brasileiro. Isso aí é apenas o presidente da República, infelizmente, acirrando a polarização no país quando a gente precisa de pacificação. Eu tenho mais 20 segundos, Koba. Você acha que o governo acaba sentando numa solução que ele poderia oferecer, que é a redução tributária, para jogar o problema em uma questão que possa gerar
esse tipo de divergência entre o rico e o pobre, colocar a sociedade de uma maneira crítica uma contra a outra? Além disso, já está sentado em cima de um problema que já tem solução prevista, que é a abertura do mercado. Ou seja, cria o problema, coloca a pulga atrás da orelha do pobre e no ano que vem, quando liberar o mercado de energia solar, alguém fizer uma microgeradora de energia e vender energia barata, opa, foi o Lula que fez, quando na verdade já está tudo previsto.